Muito bom dia, sejam todos super bem-vindos a esse Planejamento 2021. Na verdade, acho que desde que fechamos as escolas em março de 2020, a gente tem pensado nesse planejamento, nesse retorno às aulas presenciais. Com certeza não é um planejamento como estávamos acostumados a fazer. Mas acho, quando eu disse que acho que nos preparamos para ele desde sempre, porque ao longo desse período com as escolas fechadas, mantivemos atividades, professores, órgão central, todos nós estudamos e aprendemos muito sobre o não acesso ou baixo acesso à tecnologia, os impactos cognitivos, emocionais, muitas vezes nutricionais das escolas fechadas, e nos preparamos juntos para esse momento de retorno. Portanto, a gente começa hoje um planejamento muito diferente. O objetivo dessa semana é fornecer apoio para as escolas, subsidiar as escolas com as atividades práticas para a organização dos tempos, dos espaços escolares, sempre respeitando os protocolos de segurança. Eu vou falar muitas vezes disso, os protocolos de biossegurança, eles são o nosso norte, não é? Nessa semana também, além de subsidiar as escolas com atividades práticas, mão na massa mesmo, nós queremos propiciar momentos de vivência para o uso do ensino híbrido, alinhando aula presencial com aula remota, acompanhando pedagogicamente a progressão da aprendizagem, porque a gente vai ter o desafio, a partir do dia 8 de fevereiro, de ter alguns professores, a grande maioria dos professores, 35% dos alunos, dependendo dos rodízios e das orientações que formos recebendo, nós teremos o desafio desse acolhimento emocional, desse entender das inseguranças da comunidade como um todo, mas também de estimular, inspirar o desejo dos nossos alunos para retornar à aprendizagem. Nós tivemos momentos muito difíceis, 2021 não será muito diferente, mas acho que estamos preparados. A Rede de São Paulo está muito preparada. Eu tenho acompanhado pelos grupos, não é, pelo grupo de WhatsApp dos dirigentes de ensino, a grande maioria das escolas se preparou, com carinho, com dedicação, com empenho, foram feitas reformas na infraestrutura das escolas, os professores estudaram, trabalharam, aprenderam da aula remota. Agora, o momento do retorno formal, parte do aluno presencial, parte do aluno remoto, é um desafio novo, e nessa semana nós teremos oportunidade de rever conhecimentos que já foram passados para vocês, juntando tudo, não é, em como organizar a semana que vem, mas também em como fazer a mobilização das famílias, dos alunos, para que a gente possa aprender em 2021. Acho que nós podemos passar o slide. Bom, a estratégia que a gente vai usar aqui, claro, é de formação continuada, utilizando diversas ferramentas tecnológicas para apoiar nessas atividades práticas. Hoje vai ser um dia que não vai ter muita atividade mão na massa, não, mas a partir de amanhã vocês vão ver que essa é a grande característica dessa semana. Vamos ver, por exemplo, o que está previsto no próximo slide? Tá, 1º de fevereiro. Hoje, das 8 às 8h30, vocês já devem ter feito essa acolhida e essa caminhada pedagógica pela escola. Por que essa caminhada pedagógica é importante? Alguns professores não estiveram na escola desde o fechamento. Alguns professores não acompanharam as reformas, as mudanças em infraestrutura, os espaços de biossegurança, e é muito importante que
todos os professores internalizem essas mudanças, essas transformações acontecidas, porque eles terão que transmitir aos alunos essas regras de biossegurança. Então, é importante que todos caminhem e conheçam bem a escola de hoje, que não é exatamente a escola que todos deixamos o ano passado, não é? Estamos agora nesse momento da abertura institucional. Logo depois, o Mário está aqui presencial já esperando, a Deise, o Haroldo sei que está na escuta. A gente vai ter um momento com o Conviva, que a gente chama de acolhida pedagógica, porque não é só o acolhimento aos professores, é também com o objetivo pedagógico de inspirar, ajudar o professor a como fazer a acolhida dos seus alunos, e ao longo da semana vocês terão oportunidade de testar isso, não é? Depois teremos mais uma vez uma passada geral nas regras de biossegurança. Esses protocolos, como eu disse, têm que ser internacionalizados. E aí, às 11h30, começa o que eu acho a tarefa mais importante, talvez a mais desafiadora dessa semana, que é descobrir as formas e os mecanismos de engajamento e de comunicação com os professores, com os alunos, com as famílias, com a comunidade. Na verdade, isso é um início de busca ativa que vai se prolongar e se concretizar no dia seguinte. Essa busca ativa não é simples, ela tem que ter uma lógica, ela tem que ter planejamento, ela tem que ter intencionalidade. A gente vai discutir isso mais ao longo da semana, mas de cara, não é? Inicialmente eu já queria dizer que a escola vai ter que se organizar, e começa já hoje, no final da manhã, vai ter que se organizar para contactar todos os professores e todos os alunos. Espero que todos os professores já tenham sido contactados, mas agora é hora de contactar todos os alunos. O trio gestor, como pode oficialmente ter acesso aos dados dos alunos, fará o contato pelas vias formais. Mas os professores podem e devem ajudar a buscar os alunos pelos grupos de WhatsApp que eles criaram ao longo do ano passado, para as aulas remotas, para a comunicação, para manter o vínculo do aluno com as escolas. Os professores podem usar os mecanismos que eles acham necessários para esse trabalho de busca ativa, de sedução dos alunos de volta à escola. Eles podem gravar mensagem para os alunos, podem mandar cartaz, pode mandar bilhetinho, pode mandar carta, pode fazer o que quiser, mas no dia 2, na terça-feira, vocês terão, a escola terá todo o período da manhã para essa atividade prática da equipe escolar. Como é que nós vamos receber os alunos na segunda-feira, dia 8? E aí, quando eu falo que é desafiador, porque a escola tem que trabalhar logisticamente para saber exatamente quais professores estarão na escola na segunda-feira, quais alunos dos 35% do rodízio, o Joãozinho, a Maria, o Paulo, a Bernadette, quem vai estar na segunda-feira na sala A do segundo ano, quem vai estar na terça-feira. Nós sabemos que organizar essa lista de presenças não é simples, mas ao final da semana, na sexta-feira, cada escola deve ter, em cada sala de aula, a lista dos alunos que estarão naquela sala e nos dias da semana. Então, a terça-feira será toda dedicada a essa atividade prática, de busca ativa, de recondução dos alunos e de estarmos preparados. E essas sinalizações com o nome de alunos vão facilitar o retorno na semana seguinte, para os alunos não ficarem perdidos. Feita essa tarefa, não é, da busca ativa, a gente vai entrar no terceiro dia, que é a quarta-feira, no dia 3, em que também extremamente importante, porque nós vamos aprender as novas funcionalidades do aplicativo do Centro de Mídias. E são muitas. Vocês já viram isso com a Bruna, com outras pessoas, mas na quarta-feira, na escola, vocês vão ter
atividade, mão na massa, de como acessar o aplicativo, como encontrar a programação, como descobrir as funcionalidades novas, o que é uma enquete, como é que eu trabalho com ela, como usar, por exemplo, transmissão de aula a partir do aplicativo. Isso é novo, até agora vocês recebiam as aulas do Centro de Mídias, mas a partir de agora vocês vão poder transmitir aulas pelo aplicativo, pelo Centro de Mídias. Então, essas novas funcionalidades são importantes. A gente vai aprender como conciliar a aula presencial com a aula remota. Uma parte da aula entra por vídeo do Centro de Mídias. Uma professora que vai dar uma aula de matemática, por exemplo, ela apresenta a aula, ela faz exercícios, ela resolve os exercícios, ela discute a solução, 1, 2, 3, mas depois o professor tem que parar aquele vídeo, fazer atividade com os alunos, enriquecer esse momento das atividades, complementando as aulas do vídeo do Centro de Mídias, e é isso que é esse retorno híbrido nas salas de aula, nas nossas escolas. Então, são muitas funcionalidades e o dia de quarta-feira é completamente dedicado para que a equipe escolar se familiarize com essas novas funcionalidades e entenda exatamente como que elas podem auxiliar no dia a dia das aulas. Então, todos os dias dessa semana são extremamente importantes. Como eu disse, vocês já viram todos esses assuntos antes, em diferentes momentos. A gente está há muito tempo fazendo esses avanços, essas modernizações, mas essa semana, entendam, é a semana para pôr mão na massa, atividade prática de como proceder na segunda-feira, dia 8, quando os alunos retornarão. No dia 4, quinta-feira, a gente vai ter um lado mais pedagógico. O dia anterior foi mais tecnológico mesmo, de como usar os aplicativos, os recursos tecnológicos, os equipamentos que vão para as escolas, quais as funcionalidades desses equipamentos. Mas na quinta-feira é um dia mais pedagógico, né? Como é que funciona esse ensino híbrido? Como é que eu vou articular a minha aula presencial com a aula do Centro de Mídias? A equipe toda vai construir um plano de aula articulado entre essas atividades. A gente vai ter uma fala sobre ensino especial, sobre educação especial. Então, a quinta-feira é uma oportunidade da escola discutir com ela mesma, com os pares, com os professores, com a equipe escolar, com o trio gestor, como aproveitar, otimizar os recursos tecnológicos que o Centro de Mídias oferece com os avanços cognitivos, emocionais que os nossos alunos merecem e que terão, com certeza, a partir da semana que vem. Aí, na sexta-feira, que já é o encerramento, não é, dessa semana de preparação, vocês terão toda a manhã para repassar tudo. Fazer um ensaio geral do que vai acontecer na escola a partir da semana seguinte. Vocês perceberam que todas as atividades que eu passei rapidamente aqui, porque elas serão detalhadas ao longo da semana, vocês perceberam que todas as atividades são no período da manhã. À tarde, vai haver retransmissão desse material. É importante lembrar que cada professor vai retornar com a sua carga horária, com o seu período de trabalho. Então, algum professor que cumpra carga horária na escola em horário oposto ao das transmissões pela manhã, ele terá as mesmas transmissões para assistir à tarde, seja pelo YouTube, seja pelo repositório do Centro de Mídias. E é importante que todos os professores, seja no momento ao vivo, seja no momento posterior,
ouçam, estudem, repitam, reouçam todas essas transmissões e pratique na escola, como eu disse, aquele ensaio do que será. Como eu disse, a gente vai respeitar todas as regras, todos os protocolos de biossegurança. Vamos ter atenção especial com o acolhimento emocional de crianças que estarão ansiosas, professores que estarão ansiosos. Como eu disse, não é um planejamento de retorno à aula, como a gente está acostumado a fazer. Eu fico pensando aqui comigo, um professor que, por acaso, fosse congelado, para ser descongelado 10 anos depois, 5 anos depois, acho que até 3 anos depois, não entenderia nada do que eu estou falando aqui agora, chamando de preparação para o retorno à aula no ano de 2021. Por que que ele não entenderia? Em primeiro lugar, tem a coisa óbvia, não é, da pandemia. A gente está falando de retorno à aula no dia 8 de fevereiro, mas falando de acolhimento emocional, falando de protocolos de biossegurança. Mas mesmo que nós esquecêssemos esse lado sanitário, né, esse lado da saúde, e aí a gente está falando de saúde física, biológica, de saúde mental, de saúde nutricional, esquecendo esse lado, se nós nos concentrarmos sobre algumas coisas que eu disse aqui hoje, repositório do Centro de Mídias, retransmissão pelo YouTube, aula presencial com remota, ensino híbrido, aulas complexas, não é? Híbridas, presencial e remota, transmitir aula pelo aplicativo do Centro de Mídias, entrar no chat e fazer transmissão através do chat, o diretor de ensino podendo fazer transmissão de todas as escolas de forma simultânea. São tantas mudanças que uma pessoa descongelada não entenderia uma palavra, talvez, do que eu tenha dito aqui hoje. Eu chamo atenção para isso porque isso significa que nós temos uma nova escola, né? Nós temos um novo mundo. E eu quero dizer a vocês, bem-vindo a esse novo mundo. Uma nova aula, uma nova cultura escolar, uma nova cultura educacional. É claro que toda mudança gera insegurança, gera incerteza, gera um certo receio, mas gera também o orgulho de estar participando de um momento histórico. Nós estamos vivendo um momento histórico de transformação da educação. Vamos fazer desse momento o melhor possível. Eu sei que cada um chegou até aqui por diferentes caminhos. Cada um teve a sua trilha individual, específica, mas agora nós estamos juntos no mesmo barco. Um barco de travessia de uma pandemia que causou uma turbulência que nos surpreendeu a todos. Nós temos na figura do secretário Racieli um secretário presente que, de forma transparente e corajosa, tem mostrado os rumos a ser seguidos. Eu tenho muita confiança nesse retorno também. Tenho confiança nessa rede que se revelou absolutamente fantástica. Tenho confiança nos conhecimentos científicos, tecnológicos, cognitivos, socioemocionais que temos hoje e sei que podemos fazer uma travessia. Não é fácil, mas uma travessia de sucesso. Portanto, nesse primeiro dia da semana de preparação para o retorno, eu quero desejar a todos e todas das escolas muita fé e confiança em Deus e em nós, muita esperança e muita certeza da vitória. Feliz 2021.